O Fluminense tem até hoje, exatamente hoje, para responder ao Wolverhampton se irá cobrir a proposta feita pelo Palmeiras na casa de 154 milhões de reais para contratar John Ares. Em meio à luta para contratar um camisa 9, essa proposta do Palmeiras, nesses valores, realmente veio num péssimo momento. O tempo é muito curto, a grana é muito alta e a diretoria do Fluminense vai precisar fazer uma escolha. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Antes, você já pode chegar deixando aqui o seu like neste vídeo. Comentário, certamente muita gente vai deixar também, porque é um assunto que vai gerar, já está gerando um debate imenso na torcida do Fluminense, então sinta-se à vontade, com respeito, para falar, para debater, para, enfim, trazer o seu ponto de vista e, claro, principalmente, se inscreva aqui no canal do Lé, se você não é inscrito ainda, eu conto muito com vocês. Amanhã tem jogo contra o Bahia, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas a gente ainda está no meio de uma janela de transferências e tem muita coisa acontecendo. Antes, a nossa preocupação até então era a chegada do Boanga ou de um camisa 9, enfim, desse reforço que a gente tanto precisa. E aí ontem à noite sai a notícia de que o Palmeiras ofereceu 154 milhões de reais, mais ou menos 25 milhões de euros, para contratar o Ares. Isso, como se não bastasse, essa proposta ela foi feita no domingo. Então, o Fluminense foi notificado, logo assim que o Wolverhampton recebeu a carta com a proposta, os números enviados pelo Palmeiras, o Fluminense foi notificado e a partir daí tem 3 dias para responder se vai cobrir a oferta, se vai igualar a oferta do Palmeiras ou não, né? E dentro desse prazo, ou seja, quarta-feira, seria a data limite para a resposta. Muita gente acredita que até por isso a situação com o Boanga não evoluiu, porque a diretoria teve que se voltar para essa situação do Ares, que obviamente era emergencial. A gente volta no tempo, ontem eu até comentei isso, o próprio presidente Matheus Montenegro disse na última entrevista coletiva que o Fluminense tinha um planejamento para repatriar John Ares. Mas é claro que, imagino eu, dentro desse planejamento feito, estabelecido, há também um certo limite, até onde o Fluminense poderia ir para contratar o Ares. E eu acredito, aí é apenas achismo, que o Fluminense não esperava uma proposta desse tamanho do Palmeiras já para agora, nesta janela. Até porque o Ares, até pouco tempo atrás, não dava sinais de que iria voltar imediatamente para o Brasil, apenas 6 meses depois de ter deixado o Fluminense. Então, creio que, pelo momento, o Fluminense não imaginava que ia ter que dividir as suas atenções na busca por um camisa 9, que é o objetivo já há muito tempo, e ao mesmo tempo ter que voltar todo o seu foco para tentar viabilizar uma forma de igualar a sua oferta. Isso é realmente possível? Financeiramente é possível? Bom, eu não estou dentro do clube, não tenho acesso às contas do clube, ao fluxo de caixa, mas depois, refletindo um pouco mais sobre os valores, ontem eu até citei aqui, olha, o Wolves provavelmente não pagou todo o valor ao Fluminense pelo Ares. Certamente deve ter parcelado, deve ter coisas ainda a receber. Talvez até o André, né, a compra do André. E a partir disso o Fluminense pode, né, fazer uma composição e tentar chegar nesse valor. Ainda assim é muita grana. Porque, vamos lá, vamos supor que o Wolves pagou 5 milhões de euros ao Fluminense. Né? Teria que pagar mais 6 milhões, porque lembrando, da parte que cabe ao Fluminense, na venda do Ares, 11 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. O Ares, se bateu 1 milhão de euros em bônus, é muito, se bateu. O Wolves é lanterna do campeonato. Fez 2 gols e uma assistência, se eu não me engano, ou uma assistência e 2 gols, agora eu não lembro. Enfim, 28 jogos desde que chegou na Inglaterra. Se ele bateu 1 milhão de euros de bônus, talvez a parte mais fácil é muito. Então, ainda assim,
se o Fluminense tivesse recebido a metade, tem a outra metade ainda a receber, você tira, sei lá, 6 milhões de 25, você tem 18, você tem 19 milhões de euros para alcançar. Né? O clube planejava pagar, quitar mais dívidas para depois conseguir, na negociação com a SAF, ficar com uma parte maior. Ou seja, vender o clube com uma dívida mais reduzida. E poderia abrir mão disso e colocar essa grana para trazer o Ares de volta. Então, vamos lá, tem duas formas de pensar aí. A passional, que é vamos trazer, vamos repatriar, não importa quanto custa, porque ele é um ídolo, é um jogador que foi, nas temporadas que teve aqui desde 2023, sempre esteve entre os 3 melhores jogadores do futebol brasileiro, que jogador desse nível se paga, a gente tem que pagar, a gente prometeu e vamos fazer, não importa quanto custa. E tem a forma racional de pensar, pô, o cara saiu daqui há 6 meses. Basicamente, o Fluminense estaria pagando 12 milhões, 13 milhões de euros. Isso eu não estou contando total, estou contando, vamos supor que tem valores a receber e dá para fazer uma composição. Vamos supor isso, vamos tirar o valor que o Fluminense vendeu ali para o Wolves. 12, 13 milhões de euros para o Ares fazer uma tour, realizar um sonho de 6 meses na Europa. E agora voltar para o Fluminense. O Fluminense vende como um dos melhores jogadores do país, como um jogador que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, por 11 milhões a sua parte, mais bônus. E compra muito mais caro, pagando muito mais caro, 12, 13 milhões a mais, para o jogador que hoje é reserva do pior time da Premier League. Então, sob essa lógica, a lógica racional de negócio, você olha e fala, gente, assim, isso não faz o menor sentido. Né? O Ares, ele vale 25 milhões de euros? Cara, você pode achar que vale, você pode achar que não vale. Acabaram de pagar 42 milhões de euros no Paquetá. Você acha que o Paquetá vale mais de 40 milhões de euros? Eu não acho, mas pagaram. Então, essa questão de que vale, se não vale, o mercado é quem diz. A partir do momento que o Palmeiras faz uma oferta de 25 milhões, é porque está valendo, certo? Tem alguém disposto a pagar. Até mesmo torcedores do Palmeiras estão achando esse valor exagerado. Eu acho muita grana. Eu, particularmente, acho que para o Ares esse valor é muito alto. Repito, muita gente lá também está achando, mas o Palmeiras chegou no valor que ele sabe, que ele imagina, e provavelmente recebeu uma sinalização para isso, ó, manda X que isso aí não vai ter como, eles não vão conseguir chegar. E eu não estou descartando isso. A gente tem um dia pela frente. Eu acho muito improvável que o Fluminense consiga fazer isso. Consiga chegar nesse valor, levando em consideração que no meio do ano tem essa busca para repatriar o Nino, que ainda tem esse camisa 9 que não chegou. E aí a gente tem que botar, eu vou sair um pouco da análise aqui do negócio, né, apenas do dinheiro, e colocar aqui duas perspectivas. A gente tem que lembrar que tudo isso acontece por uma decisão que não é só de um lado. Não é só o John Ares que quis sair. O Fluminense permitiu que o John Ares saísse, né, em troca de uma gratidão pelo que ele fez para o clube. E não sou eu que estou falando, não é uma opinião. O próprio presidente Mário Bittencourt, na época, falou isso nas entrevistas. Um jogador que chegou aqui muito barato, conquistou, ganhou títulos, deu retorno técnico e tinha chegado a hora do Fluminense realizar essa vontade que John Ares tinha de jogar no futebol europeu. E foi o que foi feito. Então, o Ares quis sair, mas ele quis sair porque a diretoria do Fluminense permitiu que ele saísse, porque ele tinha contrato. Ele tinha um contrato a cumprir. O Fluminense tinha oferecido ao Ares o maior contrato que ele já ofereceu na história para um jogador de futebol. Disparado o jogador mais bem pago do Fluminense. O contrato mais alto, ele ganhava mais dinheiro aqui do que foi ganhar na Inglaterra. E ele recusou isso para ir para lá. Ele foi realizar o sonho dele.
O Paquetá, voltando de novo, porque é uma história que aconteceu agora no rival e é recente, só por isso que eu estou traçando esse paralelo. Ele também queria realizar um sonho, de voltar ao clube do coração. Era o sonho dele, estava desesperado por isso. Quanto o Flamengo teve que pagar? Mais de 40 milhões de euros. A primeira proposta acho que foi de 30, 28, 30. E os caras, não. Quando chegou na grana que eles queriam, agora vai lá realizar o seu sonho. Agora, manda o Flamengo bancar a proposta de 30 milhões para você ver se ele teria saído de lá. Então é necessário entender que não é só um lado, não é só um responsável. Cada um fez a sua parte para que isso fosse possível. E a partir daí é que vem todos os problemas. A questão não é a importância de você repatriar um ídolo como o Ares. A questão não é nem necessariamente o custo. Porque, vamos lá, se o Ares não tivesse jogado no Fluminense, não tivesse essa história no Fluminense, se ele já estivesse lá na Inglaterra, saído de outro clube, hoje ele é reserva do Wolves, o Fluminense ia se interessar pelo Ares e pagar esse valor por ele? Nem ele, nem ninguém, nem nenhum outro jogador. Porque certamente não valeria. Então, aí é uma questão muito mais que está ligada ao lado emocional, afetivo, que é consequência de uma decisão que foi tomada 6 meses atrás, de ambas as partes. E um outro ponto é que o Ares, eu sempre tive a sensação de que ele nunca fez questão de ser um ídolo do Fluminense. Ele nunca fez questão de se comportar, de se portar como um ídolo do Fluminense. Mas eu não descarto, gente, que ele tem amado o clube, que ele tem amado a torcida, que ele tem vivido momentos incríveis, como se emocionou em outras oportunidades. A questão é que ser ídolo do Fluminense nunca foi uma prioridade para o Ares. Sempre que tinha oportunidade, ele deixava claro que queria sair. Desde sempre, desde quando eu estava na Copa do Mundo, no Mundial, na Arábia Saudita em 2023, e lá teve perguntas sobre isso, ele já falava abertamente, não sei sobre o futuro, se tiver uma chance e tal. Então, nunca para ele foi uma questão realmente relevante ser um ídolo do Fluminense, porque ele tinha esse sonho de que ele achava que era jogador de Europa, que tinha que jogar na Europa, que tinha que ir para lá a qualquer custo. E veja bem, é legítimo o pensamento dele. É legítimo. O cara tem o direito. Isso aqui não é... Eu vou dar o meu melhor aqui, mas não é minha prioridade ficar aqui. Minha prioridade é chegar lá. E tudo bem, faz parte. A questão é quando se há um contrato a cumprir. E quando você recebe o maior contrato que o clube já deu para um jogador na vida. E aí, às vezes, é a oportunidade de você zerar. Falar, olha, Ares, você quer ir? Beleza, então você vai chegar uma proposta. Se chegar uma proposta, a gente vai debater aqui e você vai. Agora, estou renovando o teu contrato, estou te dando muita grana, o maior contrato que eu já fiz aqui. Você vai assinar, você está sendo reconhecido por tudo que você fez, financeiramente e afetivamente também. Agora, para sair, vai ter que chegar uma proposta que realmente seja interessante, seja boa para o clube também, não só para você. Se não chegar, você seguirá sendo jogador do Fluminense. Me parece algo justo, né? Que tende a ser bom para os dois lados. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Ares disse isso aqui naquela entrevista coletiva que foi convocada para anunciar a renovação de contrato dele. O Ares disse isso daí. Eu posso falar abertamente aqui, não vou me alongar muito porque eu vou voltar, algum dia eu vou voltar aqui no Fluminense. Com certeza, no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente, porque para mim, uma das grandes lições que me deixou minha avó, que em paz descanse, minha mãe e meu pai, é que você sempre tem que ser leal ao que você sente. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que possa comprar a sua essência, o que você representa, os valores que você representa. E aí, por que eu estou colocando aqui por que eu trouxe esse trecho aqui? Porque ele disse que a palavra dele é mais importante, ele já tinha falado isso, que a palavra dele basta. E agora, a palavra dele poderia bastar também. Por quê? O Wolves quer vender. A proposta é muito boa? Sim,
Não quero ir para o Palmeiras, eu quero ir para o Fluminense. Ah, mas pô, a proposta aqui do Fluminense não chegou, então eu não saio, eu tenho contrato, eu vou cumprir meu contrato. Sabe por quê? Quando não foi de interesse dele, ele disse que não queria sair. Na época, tempos atrás, o Zenit fez uma proposta que o Fluminense considerou muito boa, que era para o Fluminense receber, se eu não me engano, ali 16, 17 milhões de euros, mais ou menos. Era a proposta da época. A proposta para o Fluminense era muito boa. Mas o Ares não foi, porque ele não queria ir para a Rússia de jeito nenhum. A proposta naquele momento, o Fluminense entendia como interessante. E ele negou, ele não quis ir. Ele disse, não vou continuar, vou esperar uma outra proposta. E teve uma outra situação do Girona, que era uma proposta péssima para o clube, e que ele queria ir. Naquela oportunidade acabou não saindo, e aí gerou todo o desgaste que ele falou depois, naquela resposta para mim, que não teve. Não teve desgaste nenhum. Então, gente, eu tô falando tudo isso e já vou até parar por aqui para não me alongar ainda mais, mas é por isso que eu falo, nenhum jogador é maior do que o clube, por mais importante que ele tenha sido, por mais importante que ele seja. Dificilmente um jogador vai realmente vestir a camisa do clube, vai amar e vai dizer, não, vou ficar aqui, não importa, ou eu tenho que sair porque eu tive que sair, mas eu só volto para cá. Já existiu, acho que ainda existe, mas são raríssimos. E no caso, o próprio Ares nunca quis se comprometer com isso. Então a gente tem que valorizar os jogadores que queiram realmente vestir a camisa do Fluminense, que queiram estar aqui, que queiram fazer parte do clube. Não quero, é aqui que eu quero estar. É essa torcida que eu quero representar. Então vamos ver se realmente o negócio vai ser concluído. Repito, não tá certo ainda, não está fechado. O Fluminense tem que responder, a partir daí o Palmeiras vai chegar ou não a um acordo com eles. Então a gente ainda tem que aguardar para saber realmente o desfecho final dessa história. Mas se realmente o Ares for para o Palmeiras, vamos olhar para o que é importante para a gente, que é contratar um camisa 9. Com esse dinheiro, com 25 milhões de euros, você contrata um grande camisa 9 que pode ser o Boanga, pagando 15 milhões ou mais, e ainda tem o retorno do Nino no meio do ano, ainda garante o retorno do Nino no meio do ano. E hoje, convenhamos, é óbvio que não tem como saber se o Boanga vir para o Fluminense, se ele vai conseguir ter a mesma história, ser melhor ou igual ao Ares, impossível saber isso, mas hoje o Fluminense precisa mais de um jogador como esse, se é que vocês me entendem. Hoje o Fluminense precisa mais de um jogador que faça gol, que seja decisivo nesse sentido, que entregue muitos gols. É um tipo de jogador que o Fluminense está precisando neste momento, desesperadamente. Então que seja ele ou que seja outro, que essa questão seja resolvida. Com essa grana toda, dá para fazer isso e dá para trazer o Nino de volta. E se o Ares quiser ir para o Palmeiras, se o Palmeiras fechar com o Ares, que ele seja muito feliz por lá. E se o Ares quiser ir para o Palmeiras, se o Palmeiras fechar com o Ares, que sejam felizes. A gente não tem que ficar olhando para trás, a gente não tem que ficar remoendo por causa de jogador, por mais importante que ele tenha sido, é a minha visão, mas por causa de um jogador que não quer estar aqui agora novamente. Ou que para ele não é uma prioridade estar aqui agora novamente. Para ele a prioridade é outras coisas. A gente tem que seguir a nossa vida. E o mais importante é que, no fim das contas, o Fluminense consiga trazer os jogadores necessários para ser campeão. O que a gente quer é ver um Fluminense campeão. Com esse ou aquele jogador, pouco importa. No fim das contas, o que realmente fica é a torcida, é o clube e são os títulos. Ponto. Os jogadores passam. Por mais relevantes e importantes que eles sejam, os jogadores passam. Quem fica somos nós, quem fica é o torcedor. Beleza, pessoal? Então é isso, ao longo do dia a gente volta com mais informações, mais notícias. Certamente vai ser uma quarta-feira movimentada aí pela frente. Tamo junto, um abraço, deixa o like e, claro, o que mais você quiser aqui neste vídeo.